Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula, vamos continuar o estudo de circuitos com capacitores. Ao utilizarmos capacitores em circuitos elétricos, devemos lembrar que os mesmos podem ser despolarizados ou polarizados. Para os capacitores polarizados, os seus terminais são identificados com o símbolo mais para o terminal positivo e menos para o terminal negativo. Exemplos de capacitores despolarizados são cerâmica, poliéster e polipropileno. Já os capacitores eletrolíticos são exemplos de capacitores polarizados. Para utilizarmos capacitores polarizados em circuitos de corrente alternada, por exemplo, podemos implementar uma associação em antissérie com dois capacitores. Na associação em antissérie, conforme mostrado na figura inferior à esquerda, os terminais negativos são interconectados, ou na figura à direita, com os terminais positivos interconectados. Normalmente, para implementar a associação em antissérie, utilizamos capacitores com a mesma capacitância e a mesma tensão de trabalho. Assim, a capacitância resultante da associação será metade da capacitância individual de cada elemento. No laboratório remoto Visir, os capacitores disponíveis são despolarizados, que possuem as menores capacitâncias, com os valores de 10 nanofarads, 15 nanofarads, 22 nanofarads e 0,1 microfarad, ou que é equivalente a 100 nanofarad. Já os capacitores com maiores capacitâncias são os eletrolíticos, que são polarizados. Temos então os capacitores de 4,7 microfarads, 10 microfarads e de 100 microfarads. O capacitor de 4,7 e o capacitor de 100 microfarads têm os terminais negativos do lado esquerdo, enquanto o capacitor de 10 microfarads tem o terminal negativo, identificado com o símbolo menos, do lado direito do corpo do mesmo. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para o estudo de circuitos com capacitores. Inicialmente, vamos fazer o acesso ao laboratório remoto. A seguir, vamos clicar em Circuitos 1 e, na sequência, iniciar experimento. Nesta aula de laboratório, vamos utilizar os resistores de 1000 ohms e de 10.000 ohms, e os capacitores despolarizado de 0,1 micro, ou seja, 100 nanofarads, e o capacitor eletrolítico, que é um capacitor polarizado, de 100 microfarads. Inicialmente, vamos implementar o circuito série, ou seja, o circuito RC, formado pelo resistor de 10.000 ohms, conectado ao capacitor de 100 nanofarads. Vamos conectar o circuito ao gerador de funções e, sendo o capacitor despolarizado, não precisamos ficar atentos à sua conexão em termos de polaridade das conexões do gerador de funções. Conectamos também o osciloscópio. Neste caso, vamos lembrar que o osciloscópio tem dois canais, sendo o canal 1 na cor amarela e o canal 2 na cor azul. Então vamos utilizar a cor amarela para a conexão do canal 1 e observarmos a tensão do gerador de funções, e o canal 2 na cor azul vamos utilizar para observarmos a tensão sobre o capacitor. Conectamos também a referência do osciloscópio ao circuito e a implementação então está finalizada. O gerador de funções vamos ajustar para uma frequência de 100 Hz
forma de onda quadrada e amplitude de 2 volts de tensão pico a pico. Neste caso, como estamos utilizando um capacitor despolarizado, não precisamos fazer ajuste de tensão média, ou seja, a tensão de offset do gerador de funções. No circuito com o capacitor despolarizado, podemos trabalhar com tensões positivas e negativas. O osciloscópio vamos inicialmente deixar com os ajustes originais do laboratório remoto e vamos realizar a medição para verificar se o circuito está operando corretamente. Percebam que neste caso, com os ajustes pré-definidos de amplitude e de tempo, já se consegue observar as formas de onda corretamente na tela do osciloscópio. A cor amarela, então, é a tensão do gerador de funções, que tem forma de onda quadrada, e a cor azul identifica a tensão sobre o capacitor, mostrando então uma forma de onda exponencial que representa o processo de carga do capacitor e de descarga do capacitor. Neste caso, as tensões são positivas e negativas, conforme o ajuste realizado no gerador de funções, e lembrando que o capacitor é despolarizado, portanto suporta tensões tanto positivas como negativas. Neste circuito série RC, a constante de tempo é da ordem de 1 milissegundo, obtida pelo produto da resistência de 10.000 ohms pela capacitância de 100 nanofarad. Portanto, para finalizar o processo de carga e descarga do capacitor, precisamos 3 constantes de tempo para termos uma tensão da ordem de 99% da tensão final, ou 5 constantes de tempo para finalizarmos de fato o processo de carga e descarga. Então aqui estamos utilizando a escala de 2 milissegundos por divisão. Então aqui nós temos o início do processo de carga, 2 milissegundos, 4 milissegundos, aproximadamente aqui 5 milissegundos, representando então 5 constantes de tempo, visto que para este circuito RC a constante de tempo é de 1 milissegundo. Como para a descarga utiliza-se o mesmo resistor, então o tempo de descarga também é igual ao tempo de carga. Então, nesta primeira parte, mostramos o funcionamento de um capacitor despolarizado conectado ao gerador de funções, disponibilizando em sua saída tensão positiva e negativa com forma de onda quadrada. Vamos agora resetar a montagem e realizar a implementação do circuito utilizando o capacitor eletrolítico, que é um capacitor polarizado. Percebam que o terminal à esquerda é o terminal negativo, aqui não está muito visível, mas este terminal aqui é o terminal negativo. Assim vamos conectar o resistor de 1000 ohms em série ao terminal positivo, para implementarmos então o circuito RC. Deste modo, vamos conectar a referência do gerador de funções aqui no lado esquerdo do nosso circuito ao terminal negativo do capacitor. E o terminal positivo do gerador de funções vamos conectar ao resistor, que seria a entrada, digamos assim, do nosso circuito. O osciloscópio novamente vamos conectar para observarmos a tensão do gerador de funções no canal 1 e a tensão sobre o capacitor no canal 2 na cor azul. Agora no gerador de funções vamos ajustar para uma frequência de 1 Hz, então vamos diminuir aqui a frequência para uma frequência menor, pois agora a constante de tempo de 1000 ohms multiplicada por 100 microfarads resulta em
100 milissegundos. Então temos uma constante de tempo com um tempo bem maior do que o circuito anterior e por isso vamos então trabalhar com uma frequência menor que implica em um tempo maior para o sinal do gerador de funções. Então a frequência foi ajustada para 1 Hz, a amplitude e o sinal terá formato quadrado, a amplitude continua com 2 volts de tensão pico a pico, mas agora, como estamos utilizando um capacitor polarizado, vamos então inserir uma tensão média com valor de 1 volt. Isto significa que a tensão de saída do gerador de funções terá uma amplitude entre 0 e 2 volts apenas positiva, fazendo então com que a tensão resultante sobre o capacitor tenha sempre a mesma polaridade, evitando que o capacitor seja danificado. Então percebam que agora o terminal positivo do gerador de funções está conectado ao resistor e a saída do resistor ao terminal positivo do capacitor, enquanto o terminal negativo do capacitor está conectado ao GND, ou referência ao terminal negativo do gerador de funções, e no sinal ou na tensão disponibilizada pelo gerador de funções, adicionamos um valor médio para que a tensão de saída seja apenas positiva. Novamente, vamos realizar a medição, percebendo que agora a tensão é positiva, mas não estamos vendo o sinal completamente na tela. Então precisamos fazer o ajuste da escala de tempo para o maior tempo possível aqui, que é de 50 milissegundos por divisão. Novamente realizamos a medição. Agora já percebemos o início do transitório de carga. Vamos ajustar também o sincronismo para uma amplitude intermediária, ou seja, uma amplitude aqui de 1 volt, ou poderia ser 500 milivolts, por exemplo. E a escala de tempo também vamos deslocar aqui na tela para observarmos melhor o sinal medido pelo osciloscópio. Realizamos novamente a medição e agora percebemos então o processo de carga do capacitor eletrolítico com tensão indo de 0 até a amplitude máxima, que é de 2 volts, apenas positiva. Então este aqui é o processo de carga. Lembrando que o circuito agora série é formado por um resistor de 1000 ohms conectado em série com um capacitor de 100 microfarads, resultando em uma constante de tempo da ordem de 100 milissegundos. Aqui estamos com a escala do osciloscópio em 50 milissegundos, então temos aqui 0, 50, 100, uma constante de tempo, 150, 200, duas constantes de tempo, 250, 300, 300 ou três constantes de tempo, 300 milissegundos, né? Equivalente a 3 constantes de tempo. Então aqui a tensão é da ordem de 99% do valor final, que seria de 2 volts. Então aqui observamos o processo de carga. Se alterarmos o trigger para observarmos a descida do sinal, observamos agora então, após alterarmos o sincronismo para capturar a descida do sinal, o processo de descarga do capacitor. Novamente, como o resistor em série é o mesmo para a carga e para a descarga, estamos obtendo então o mesmo tempo de carga e descarga do capacitor. Nesta aula de laboratório, estudamos então circuitos com capacitores, ressaltando a importância e os cuidados que se deve ter quando utilizamos capacitores polarizados em circuitos de corrente contínua ou corrente alternada, por exemplo, quando o gerador de funções estiver configurado para disponibilizar na sua saída tensões positivas e negativas. Agradecemos a atenção de vocês e bons estudos!